Faz valeu, seu Vidaré, tá aqui, o Nil Santos, na ponta da linha. Eita! Bom dia, Nil. Bom dia, Bruno Anacleto, bom dia, amigos da Rádio Litoral. Olha, eu continuo a dizer, rapaz, o Jair Bolsonaro não tá bem mentalmente, não, né? Ele saiu às ruas, falou com o vendedor de espetinho, tirou o Celso e ele tá aí contradizendo pelas suas práticas tudo que o ministro da Saúde tem dito. Não vamos sair de casa, vamos fazer quarentena, não vamos ficar perto de grupos, ou seja, o que está acontecendo com o presidente, meu caro Nil Santos? Ele tem uma opinião formada, né? Então, acho que é difícil aí, no caso, não só ele, né? O próprio ministro, o ex-ministro Osmar Terra também tem uma opinião formada, que não é entrevistado. A opinião do ministro Osmar Terra, que é médico, ele tem dito também, eu vi aqui algumas entrevistas, inclusive também... Ex-ministro, né? Que agora ele voltou a ser deputado. Sim, mas ele é médico e foi o ministro da Saúde, inclusive durante o governo de Lula. O Osmar Terra é médico e foi ministro da Saúde durante o combate da gripe H1N1. E a opinião do ministro Osmar Terra, agora exercendo o cargo só de deputado, ele fez uma entrevista na Jovem Pan semana passada, onde o posicionamento dele é muito parecido, e eu acredito que Bolsonaro tem conversado bastante com Osmar Terra, e recentemente eu inclusive recebi aqui um vídeo de um professor, o Yun Wong, é um professor que é descendência oriental, é professor da USP, na Universidade de São Paulo, é um infectologista, e o posicionamento dele também não é tão alardeador. O que acontece, ele fala e insiste naquilo que, inclusive, você sempre que me entrevista, eu repito, né? A gravidade desse vírus é muito maior nos países frios do que nos países tropicais, né? Então, o Bolsonaro está agindo como se fosse o Osmar Terra fala. Eu acredito que ele está seguindo mais ou menos isso. E o MED também. Trazendo para a realidade. E o Donald Trump pensar também assim. Hoje ele já está dizendo que tem que estar em quarentena e que se não ficar, os Estados Unidos vão perder 2 milhões de vidas. Então ele está pedindo, pelo amor de Deus, que o povo norte-americano fique em quarentena. O Bolsonaro saiu ontem, contradizendo tudo que o ministro da Saúde havia falado. Então, se de repente o Brasil começa a ter, ou seja, uma vida importante. Já temos no Brasil 136 mortes oficializados pelo Ministério da Saúde. Aqui no Nordeste a situação também não é muito boa. O Ceará está cheio de infectados. 5 mortes aqui em Pernambuco, 5 mortes lá no Ceará. Aí, como disse o Ribamar agora há pouco, isso vai ter um efeito dominó, porque já estamos no período crítico, que é essa semana até o dia 7 de abril. Então, o Bolsonaro poderá ser responsabilizado pela pregação contrária a que o ministro da Saúde acabou dizendo à nação brasileira, meu caro Nil Santos. Eu não vou entrar em embate. Eu sou da opinião do Osmar Terra e sua opinião do médico Wong. Continuo na minha posição. Eu vejo que a situação tem a sua gravidade, tem o respeito com relação ao vírus, né? E também é necessário entender que alguns profissionais, principalmente a grande mídia, evita entrevistar o ex-ministro da Saúde, Osmar Terra. Você viu o ex-ministro Osmar Terra dar entrevista em alguma emissora? Não, eu vi pelas redes sociais. Mas ele não dá, ninguém entrevista ele. Por que esse professor da USP, que é considerado um dos melhores infectologistas da América Latina, ele também não é entrevistado? Por quê? Deixa eu te dizer, eu escuto os dois lados. Eu vejo muita coisa do governo, muita coisa também de quem faz, entre aspas, uma oposição. Agora, o que me chama a atenção é que o ministro insiste na quarentena. E o Bolsonaro não insiste na quarentena. Aí eu fico do lado
médico, né? O lado técnico, o lado médico. E mas é o que eu estou dizendo, o ex-ministro Osmar Terra é médico. E era o ministro da Saúde que combateu a H1N1. Ele também é médico e ninguém quer entrevistar ele. Por quê? Porque ele tem um posicionamento diferente. E o posicionamento diferente dele é igual ao de Bolsonaro, mas ninguém quer entrevistá-lo. Por que ninguém quer entrevistá-lo? Eu entendo isso mesmo. O problema é que o ministro é o Henrique, então tem que se ouvir o ministro. Olha, o ministro Mandetta, ele está obedecendo a regra que foi estabelecida pela OMS. A OMS está estabelecida na Europa. E a ordem da OMS na Europa é exatamente da quarentena. O que está entrando em choque é que alguns infectologistas, como esses que eu citei, dizem que a gravidade nos países tropicais não é tanto para esse alarde todo que está acontecendo. Inclusive, isso que eu estou falando numa rádio, não é? E estou indo, de repente, de contrário àquilo que está se estabelecendo como regra geral. Daqui a pouco a polícia vai chegar aqui e vai querer me prender. Porque eu estou indo de contra o governador do estado de Pernambuco? É esse o problema? Eu, pelo menos, ouvi vários médicos, vi e recebi aqui o vídeo do infectologista da USP, que é professor da USP, né? Agora, tem um outro professor da USP, que inclusive tratou alguns políticos na época da H1N1. Ele contraiu a doença, ele tem o coronavírus, está internado, está utilizando aparelhos para a respiração. É um fato, mas ele tem 71 anos. 71 anos de idade. O secretário de Saúde de São Paulo também contraiu o novo coronavírus. Ele estava todos os dias falando a São Paulo, ao Brasil, e de repente ele contraiu. Pois é um fato que o vírus está aí, mas que ele tem a sua gravidade, como já foi dito, com pessoas acima de 60 anos, devido às complicações com relação ao sistema respiratório. Agora, o que não se fala é a questão da imunidade, por exemplo, de pessoas mais jovens. Agora, que eu tenho certeza que o Mandetta conversou com o ministro Osmar Terra. O Osmar Terra tem a experiência e a bagagem na mão. É mais velho do que o ministro Mandetta, né? E já teve a experiência do H1N1 nas costas. Ninguém entrevista ele, mas eu tenho certeza que ele conversou com o Mandetta. E o Mandetta está obedecendo à OMS. A OMS está na Europa e cuidando dos países frios. Nos países frios, o alastramento do H1N1 é muito maior. Agora, que tem segundos interesses em causar um processo econômico, uma quebra do sistema econômico ocidental, existe. É um fato também. Esse assunto é longo, viu? É longo e tem pessoas que têm argumentos muito factuais, mas ninguém é entrevistado nesse aspecto. Essas pessoas ficam todas dentro da rede social. Nós temos, por exemplo, grupos financeiros que estão interessadíssimos com a quebra da Bolsa de Valores. Esses grupos estão interligados com a economia chinesa. Por exemplo, só para ter uma ideia, Pequim é a capital da China, né? Pequim é a capital da China. Aí se falou nos números da China, mas esses números não chegaram a Pequim. Durante o auge da infecção do vírus na China. Em Pequim os números foram muito baixos e ninguém fala a respeito dos números de Pequim, que é a capital da China. Nosso tempo foi embora, Lino. Eu te agradeço até amanhã. Meu grande companheiro, amigo, grande profissional do rádio, aquele abraço. Você pode, de repente, ouvir o link que eu mandei para você do médico da USP. Esse médico que é chinês. Eu tenho escutado isso, é porque eu gosto de ouvir os dois lados, entendeu? Ok, um abraço, até amanhã. Até amanhã. Você telefona, você participa.